Salve, meus nobres, o bom dia, o bom Vasco, o bom café da manhã neste dia 13 de maio de 2022, sexta-feira 13, e com ela vem os horrores do Vasco da Gama. 70 jogadores dados em garantia. Que história é essa que o empréstimo foi assinado antes mesmo do Conselho Deliberativo aprovar? Pois é, meus amigos. Alguns vascaínos foram ao Carlos Fonseca indagar, tirar algumas dúvidas. Vocês querem saber os pontos levantados e o que está sendo suscitado, o que está sendo perguntado? Você já sabe, venha no Marca Vasco, que você saberá de todos esses pontos logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e hoje, através da reportagem do GE, vamos tentar explicar para vocês de forma bem simples os pontos que estão sendo indagados ao Vasco da Gama sobre o empréstimo ponte formalizado entre a 777 Partners e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, aqueles pedidos tradicionais, larguem o dedo no like, se inscreva-se neste canal que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus e aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, já está ciente, 7 horas da manhã para acompanhar seu café da manhã, sua ida ao trabalho. Aqui um vídeo sobre o Gigante da Colina com as nossas opiniões, nossas crônicas e nossas críticas ao Vasco da Gama e todos os assuntos ali correlacionados. Hoje a gente tem que falar sobre o empréstimo ponte e sobre a reportagem vinda do GE, que cita que 4 vascaínos apresentaram uma representação ao presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, com cópia ao Jorge Salgado, presidente da diretoria administrativa. Se fosse eu, também teria encaminhado ao João Carlos Amorim, presidente do Conselho Fiscal, porque passou por ele também este contrato, indagando alguns pontos que ficaram mal esclarecidos. E aqui eu vou passar para vocês de forma bem simples os pontos ali levantados e já com a resposta do Vasco da Gama. O primeiro ponto, obviamente, aquele like nesse vídeo que muito nos ajuda, não se esqueça, foi que a reunião do Conselho Deliberativo ocorreu em 24 de fevereiro. E o contrato empréstimo foi assinado dia 12 de fevereiro, antes que o Conselho Deliberativo tenha aprovado a possibilidade, tenha permitido ao Vasco da Gama assinar esse contrato. Ou seja, o contrato já estava assinado antes mesmo do que o próprio Vasco da Gama tenha dado autorização ao seu presidente para assiná-lo. O que o Vasco da Gama, lógico, né, o que o Jorge Salgado se defende, é que há neste empréstimo a cláusula resolutiva falando o seguinte: olha, isso aqui só vale se o meu Conselho Deliberativo aprovar. Se ele não aprovar, rasga-se como se nada tivesse valendo. Particularmente não li se essa cláusula realmente há neste empréstimo, mas a pergunta que fica é: por que assinou? Será que não dava para discutir minutos? Como é que funciona isso? Então você assina e uma responsabilidade, tem um custo super elevado ali de assinaturas e discussões e tudo mais, e ainda vai levar no Conselho Deliberativo para aprovar. Ficou mal explicado isso, ficou muito mal explicado essa situação. Mas enfim, tendo essa cláusula, até é justificável, mas tem que se ver no contrato até o teor dessa cláusula e o que estaria valendo. Será que o Vasco, se não fosse aprovado, o Vasco teria que pagar alguma coisa, alguma indenização para 777 Partners? Ficou mal esclarecido esse ponto. O segundo ponto aqui, que é muito importante, que é as garantias do empréstimo ponte. Aqui eu vou até ler a parte que o Vasco fala sobre esta questão das garantias de jogadores dados em garantia. Abre aspas para o Clube de Regatas Vasco da Gama. São 2 contratos distintos e que não se confundem. Opção de compra de 4 jogadores, firmada com Gênova, e cessão fiduciária dos recebíveis decorrente de eventual venda de jogadores do elenco. O que o Vasco fala aqui para você? Que é o seguinte: ele fez 2 contratos para garantir
ou a devolução desses 70 milhões de reais caso não seja formalizado a SAF. Ou com o Génova dando a possibilidade ou a preferência de compra de 4 jogadores do Vasco da Gama da base ao Génova, ou seja, o Génova tem a prioridade. Se o Vasco for vender, primeiro tem que vender ao Génova ou oferecer ao Génova para comprar. Contudo, obviamente, você está falando com uma terceira pessoa, um contrato de trabalho. Se esses jogadores não aceitarem, não ficou explicado o que o Génova vai ganhar com isso ou como é que vai ficar essa garantia. Tá, tem lá a lista de 4 jogadores, se não me engano era Gabriel Peck, Figueiredo, Andrei Santos. Eu posso estar errando aqui, então nem vou enumerá-los. Mas se eles não aceitarem, é óbvio que eles podem não aceitar, eles não têm que ficar vinculados a um contrato formalizado por terceiros, mesmo que seja seu clube com outro clube da Itália. E qual vai ser a garantia então dada a essa galera? É só os jogadores falarem que não? Tá mal explicado. Eu acho muito difícil que seja só isso. O jogador fala que não, então esse contrato não vale nada. Ficou muito mal explicado, beleza? Mas essa é a opção de compra. Então, quem vai comprar é o Génova. Se o Vasco quiser vender esses 4 jogadores, tem que passar pelo Génova. E possivelmente, se o Vasco receber proposta por esses jogadores, tem que passar para o Génova. Se ela cobrir, os jogadores vão para o Génova, obviamente, se eles aceitarem isso. Se não aceitarem, não ficou bem esclarecido o que vai acontecer com esse contrato com o Génova. A segundo contrato, a segunda garantia, que apareceu aquela lista de 70 jogadores, ou seja, praticamente o elenco todo do Vasco, é o seguinte: o Vasco deu em garantia toda vez que ocorrer alguma transferência desses jogadores, 75% do valor vai direto para o caixa da 7777 Partners. Vocês entenderam? Se o Vasco não formalizar a SAF e ter que devolver 70 milhões lá em setembro, se não me engano, toda a transferência daqueles 70 jogadores, quando ela ocorrer, 77 Partners não tem aí prioridade de compra, ela não pode comprar porque não é clube, mas quando ocorrer essa transferência, o Vasco obrigatoriamente tem que passar 75% dos valores para 77 Partners. Entenderam? Essa é a garantia do Vasco. O terceiro ponto que é levantado que é o seguinte: neste contrato há uma menção a um termo chamado dação em pagamento, ou seja, a 777 Partners está comprando alguma coisa do Vasco da Gama. São 7% das ações das futuras SAF. Ou seja, ela já está comprando 7% das ações na futura constituição da SAF. A pergunta que me fica é o seguinte: que 7% é esse? Porque, teoricamente, a gente está falando que é 70% deles e 30% do Vasco da Gama. Esse 7% já é correspondente à parcela deles ou é 7% que possa vir de garantia e o Vasco perder 7% e ficar só com 23%? Vocês entenderam o seguinte? É formalizada a SAF, a 777 Partners já está comprando 7% dessas ações. Será que é 7% do que ela já teria direito de 70%, aí fica 70% a 30%, ou é 7% porventura ao Vasco se não integralizar ali os valores da SAF, constituição da SAF, aí ficando 77% para 777 Partners e 23% para o Vasco da Gama, ficando com menos ainda de porcentagem. Isso também ficou mal esclarecido, pelo menos na reportagem. Essa é a minha grande dúvida, o que eles estão efetivamente antecipando de compra aí nessa constituição da SAF. Vê como, na verdade, esse empréstimo realmente não houve transferência, não houve a transparência devida. Ou seja, também, meu irmão, aqueles conselheiros estão votando ou nada, né? Votaram nada. Votaram a possibilidade do empréstimo, o que na verdade já tinha que ser aprovado porque já estava assinado antes mesmo desse conselho deliberativo ter sido realizado. Olha que absurdo. Estou falando aqui até mesmo os conselheiros da oposição, da chapa Sempre Vasco, votaram sim para esse empréstimo. Será que eles tiveram ciência, eles tiveram contato com o contrato, analisaram o risco? Porque sabe o que está acontecendo? O Vasco, eu já falei aqui em vários vídeos anteriores, se tornou refém da 77 Partners. Porque esse empréstimo inviabiliza o Vasco da Gama se não for constituída a SAF.
inviabiliza. O Vasco não tem plano B, ou essa diretoria não tem um plano B, caso não ocorra a venda do futebol do Vasco da Gama a 77 Partners. Eles não vão ter condições de arcar com esse empréstimo de 7 milhões, aí vai ser obrigada, toda a transferência de jogador dá 75% direto para, então não vai ter fluxo de caixa, não vai ter mais dinheiro para, eles não tem plano B. Olha que perigo que o Vasco está ocorrendo. E é por isso que eu falo aqui que todo esse processo está sendo muito mal levado e numa rapidez enorme, que eu acho que os riscos não estão sendo bem levantados. Até porque depois que vende-se o Vasco, aquela diretoria lá já vai estar passada, ou vai ter um cargo lá na administração da SAF, já vai estar na mão lá da 77 Partners e tudo mais. E se não vender, meu irmão, os caras é capaz até de renunciarem. Tentei aqui trazer para vocês de uma forma bem simples todas essas questões aí levantadas nesta representação, que eu acho que, ao meu ver, realmente elas têm que ser melhor esclarecidas. Meus amigos, muito obrigado por me acompanhar. Aqueles pedidos estacionais, larguem o dedo no like, inscreva-se neste canal, aperte o sininho e tchau!